Vamos seguindo no nosso culto já abençoado por Deus, um culto de festa, de alegria. E agora queremos dar um bem-vindo àqueles que nos visitam porventura a primeira vez, no meio do feriado, né? Alguns viajando, e pode ser que alguns estejam viajando para cá. Então, se você nos visita hoje pela primeira vez, levante a sua mão, que nós queremos te dar um presentinho ali na direita. Ali na direita temos seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Mais alguém? Muito bem. Você também que porventura esteja nos visitando através da live, seja bem-vindo. Não dá para mandar um presentinho, mas dá para te abençoar também. Temos mais uma pessoa ali, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida também, aqui no nosso meio. Muito bem, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração agora, abençoando os nossos visitantes e esse momento da palavra. Pai, te dou graças, Senhor, por esse momento no culto. Te dou graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui presente. Te dou graças, Senhor, pela vida de cada um que está nos acompanhando através da live. Te dou graças também, Senhor, pela vida dessas pessoas que nos visitam. Que o Senhor possa estar abençoando as suas vidas, que eles possam estar sendo edificados com a Tua palavra nesse momento, ó Deus. Te pedimos também pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja falando, esteja tocando os corações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. A palavra de hoje, eu fiz um trocadilho, digamos assim, com algumas palavras. E interessante, eu estava até comentando que eu tinha já esse texto, tinha estudado ele, eu tenho que me controlar, porque normalmente eu fico tendencioso a ficar lendo e relendo Filipenses, Tito, Judas. Eu gosto dessas cartas de Paulo. Tem outras, mas essas me chamam mais atenção. E cada vez que eu as leio, eu tiro uma lição diferente para a minha vida. E numa dessas lidas, aconteceu de eu ver uma outra situação, e aí então o Espírito Santo de Deus foi colocando a palavra no meu coração, e eu fui preparando essa palavra, e cheguei no final dessa palavra, e eu não tinha um título, né? E aí me veio um título um pouco pesado, eu falei assim, puxa, não, deve ser muito pesado. E aí então eu resolvi fazer um título atual, e também para que ajude a vocês a estarem fixando a palavra, que o objetivo é esse, é estar fixando a palavra e depois esmiuçando ela e aprendendo mais dela. Então, a palavra de hoje é sobre narrativa, fake news e heresias. O que é isso? Nós ouvimos falar disso toda hora, né? Em todo momento, se você vai ler um artigo, se você vai num jornal, então o que se fala na famosa CPI, o que se falou de narrativas, de fake news, e isso foi até cansando a gente. Então, quando a gente pensa, antes da gente entrar lá na palavra, entendendo um pouquinho, bem resumidamente, o que é uma narrativa. Então, uma narrativa é uma exposição de fatos, uma narração, um conto, uma história. As notícias de jornal, histórias em quadrinhos, romances, contos, novelas, entre outras formas, são formas de se contar uma história, ou seja, são narrativas. Então, narrativa é uma forma de contar uma história. Então, você pega um fato e você conta esse fato com as suas impressões. E aí você pode destacar um ponto ou outro, conforme a sua conveniência ou conforme o momento. Isso é uma narrativa. E por isso que se discute tanto, porque diz que fulano deu ênfase num ponto, outro deu ênfase no outro ponto, e aí fica uma discussão infindável. Mas isso é uma narrativa, né? Fake news é mais fácil de a gente entender, que fake news é uma notícia falsa. Se levanta uma notícia. Esses dias passando ali no meu Instagram, parou numa mensagem, e aí a pessoa ali, ela disse que agosto é o mês de desgosto, porque é aniversário do diabo.
Eu falei assim, meu, que base que ela encontrou para dizer isso? Jesus amado, né? Então isso é uma fake news, não tem base nenhuma. Então isso é uma mentira. E aí você vai dizer assim, mas Carlos, puxa, por que tem a ver narrativa, fake news, você vai falar de política? Não, não tem nada a ver com política, por favor, não vamos entrar nisso. E aí chegamos na palavra que me veio à mente quando eu preparei a mensagem, heresia. Heresia é uma doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo. Então tudo está ligado, vocês perceberam? Narrativas, fake news, heresia, praticamente não dá para dizer que é a mesma coisa, mas elas são semelhantes, os seus significados. Porque o que acontece numa heresia? Ou se pega um texto isolado da Bíblia e se trata ele como verdade, tirando ele totalmente do contexto, e aí se torna uma heresia, ou se inventa coisas que não existem na Bíblia. E a heresia se forma a partir disso. E é muito fácil se formar. Então, são textos similares e que nos levam ao mesmo lugar, a nos desviar da verdade. Nos levam a estarmos nos afastando da verdade, que nós cremos o que é a verdade, a palavra de Deus. E isso não é novo. É isso que me impressiona. Pode ter uma palavra moderna, pode surgir um termo novo que a gente não tinha ouvido antes de todo esse momento que nós vivemos. Eu não lembro de ouvir falar tanto em narrativa e fake news como a gente ouve nos últimos momentos aí. Não lembro. Mas então é um termo novo, mas ele não traz nada de novo, porque a Bíblia já diz o seguinte lá em Judas 1, versículos 17 a 19. Ele diz assim: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Vejam, pessoas que seguem a tendência da sua própria alma, que seguem os seus desejos, que fazem as coisas acontecerem segundo a sua vontade e não a vontade de Deus. E nesse momento eu estou falando da igreja, meus irmãos. Eu estou falando do meio cristão, não especificamente da nossa igreja, é óbvio. Mas estou falando para os crentes, que no meio de nós existem pessoas que estão preocupadas em seguir, em fazer acontecer os seus próprios desejos. E não estão preocupadas com a palavra da verdade, com a palavra pregada pelos apóstolos. E nós vemos isso acontecer por aí. Nós vemos, não todas, nós vemos aí muitas igrejas da modinha surgindo, e às vezes baseadas em heresias. Repito, não todas, mas nós vemos muitas coisas acontecendo que você fala assim, como é que essa pessoa pode defender isso? Está baseada numa heresia, numa narrativa, numa fake news. E assim ali eles estão achando que estão adorando ao Senhor, mas não estão. Eles estão seguindo a vontade de uma pessoa, eles estão seguindo a vontade de alguém. E isso é muito fácil acontecer. Por isso que a palavra de Deus nos alerta para ficarmos atentos, para ficarmos realmente vigilantes. E a forma de nós ficarmos vigilantes, o que é? É termos comunhão com a palavra, é termos o conhecimento da palavra. Porque aí então nós não estaremos sendo desviados facilmente. E o que me chamou a atenção, como eu disse para vocês no começo, eu já estava com esse texto e aí eu li num aplicativo destinado a carreiras, algumas pessoas lá dizendo alguma coisa, e se usava este versículo, que é Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse emprego vai ser meu, então eu vou conseguir esse carro novo, eu vou
comprar isso e depois Deus vai me dar um jeito para eu pagar, eu não preciso planejar. E as pessoas fechadas, então eu já vi isso em carro, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso fazer tudo porque Deus vai me dirigir, Deus vai estar comigo. Realmente, sem dúvida nenhuma, Deus está conosco, mas não da forma que nós queremos, não da forma que nós muitas vezes estamos pedindo para que Deus faça. E isso é um erro terrível, é um engano. Não é isso que esse versículo quer dizer. E eu trouxe ele só para mostrar como é fácil a gente tirar uma coisa fora do contexto, estabelecer isso como verdade, e é uma verdade parcial, é uma narrativa, e a partir disso eu monto todo um histórico, todo um contexto para mim, voltado para mim, de um versículo que eu tirei de um contexto que está dizendo outra coisa. Se nós olharmos um pouquinho para trás, não vou voltar muito, para a gente não tomar muito tempo, mas só a partir do versículo 11, do mesmo texto aí de Filipenses. Então, Paulo diz o seguinte: não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí então ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele vem narrando, e a carta que ele traz aos Filipenses, se nós lermos um pouquinho lá para trás, ele vai falando todo do contexto, que eles logo no começo do ministério dele o apoiaram, depois por alguma dificuldade, que a gente não sabe exatamente qual, eles deixaram, e depois eles voltam a apoiar de novo. Então ele vem falando disso, e ele vem trazendo a situação dele, mas ele diz: irmãos, fiquem tranquilos. Eu posso estar com dificuldades, eu posso estar passando fome, eu posso estar desempregado, eu posso estar doente, eu posso estar numa cama de hospital. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Vejam a diferença. Vejam como o significado muda. Eu vou estar sempre na dependência de Deus. Eu não vou fazer Deus ficar dependendo dos meus projetos. Eu vou ficar na dependência de Deus. Eu posso estar em qualquer situação, mas eu creio que tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu creio que tudo Deus vai me suportar, porque Deus tem um propósito para tudo, seja na dificuldade, na alegria ou na tristeza. É difícil para a gente entender, concordo, não é simples. Não é fácil a gente entender a perda, não é fácil a gente entender a dor. Não estou dizendo isso, mas Deus está conosco, e essa é a promessa que nós vemos na palavra, transcrita aqui, deixada clara por Paulo. Paulo, se nós olharmos em todo o contexto, ele sempre agiu com humildade, com honestidade, ele se adaptou às situações. Quando precisou vender barraca, fazer lá, ele foi fazer. Paulo tinha a certeza de que tudo que ele estava fazendo era a vontade do Senhor. E ele tinha essa convicção. Então ele sabia que ele estava ali, passando por dificuldades momentâneas, passando por alegrias, passando por prisões, mas tudo ele podia, tudo posso naquele que me fortalece. Ele tinha essa certeza. Nós temos essa certeza? Ou você, numa primeira dificuldade, acredita que Deus te abandonou? Pensa: puxa, Deus não está olhando por mim. O inimigo quer que você pense isso mesmo. Ele quer que você acredite que Deus virou as costas para você. Mas, normalmente, via de regra, somos nós, né, que viramos as costas para Deus. Às vezes, em dificuldade ou até em momentos bons. Eu consigo tudo o que eu queria e, a partir daquele momento, eu não me achego mais a Deus. Isso é estatístico.
Eu não tenho os números, mas é estatístico, que as pessoas elas se achegam a Deus no momento de dificuldade. E um percentual muito grande se afasta de Deus na hora que resolve o seu problema. Seja ele de saúde, dificuldade financeira, crise conjugal e etc. E a palavra de Deus nos mostra que nós devemos nos colocar de forma humilde diante de Deus. De forma que você se coloca à disposição de Deus. E como eu disse, Filipenses traz um resumo de tudo isso. Um pouquinho antes, lá em Filipenses 2, 5 a 7, Paulo diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Jesus poderia ter uma atitude completamente diferente, porque ele é Deus, ele era Deus, Deus encarnado, Deus na terra, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha a atitude de humildade de Jesus. E nós vemos muitas vezes as pessoas achando que eu tenho Deus, eu sou líder, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu sou bom, porque o que eu falar, o que eu determinar, Deus vai fazer, porque eu tudo posso no que me fortalece, e não é assim. É justamente ao contrário. É justamente uma atitude de servir, de servidão. E isso acontece com os cristãos, e por isso que a gente vê isso acontecendo, e graças a Deus, a nossa igreja prega a palavra e não está incentivando a isso, mas isso acontece porque as pessoas estão numa busca dos seus interesses, numa busca da sua satisfação, numa busca de resolver os seus problemas. E aí então, querem que Deus faça aquilo por elas do jeito que elas querem, e não se sujeitam para que Deus faça a obra. Como nós temos o exemplo de Paulo, que em todas as dificuldades que ele relata, vocês podem ler Filipenses, podem ler todas as cartas dele, podem ler Atos, que traz um pouquinho a história de como Paulo sofreu, como ele teve dificuldade. E ele dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo ao contrário do que nós vemos pregado, do que nós vemos por aí afora. A questão é que as pessoas querem tirar da igreja. E nós, às vezes, vemos isso como liderança da igreja, com muita tristeza, a gente vê isso. Que as pessoas querem se servir da igreja somente. Elas só querem usar a igreja em benefício próprio. Quanto que, como nós vemos na palavra de Deus, nós temos que servir. Nós temos que estar prontos a servir. Como nós vimos aqui o exemplo de Paulo, e como Jesus, como Paulo fala de Jesus, que ele se fez servo. A partir do momento que nós entendemos que Cristo é o Senhor das nossas vidas, a partir deste momento, nós devemos, então, nos entregar a Ele e nos colocar à disposição de servir. E eu gosto do exemplo de Paulo porque ele deixa bem claro isso. Nós temos muitos outros exemplos, mas usando de Paulo, porque ele demonstra aquela transformação que foi traumática para ele, uma transformação dura, e logo em seguida, ele estava pronto para servir. Qual é a sua atitude? E eu guardei uma questão, nós estamos nesse momento todo da transição, desse processo que tem evoluído de uma forma magnífica e orientado pelo Espírito Santo de Deus, mas uma frase que me marcou foi, vocês então vão se aposentar? E falando isso para o Godo, aí ele disse, não, pera lá, eu vou continuar servindo, vou continuar trabalhando na obra, e isso eu comecei quando eu me converti lá há tantos anos atrás. Então não existe aposentar na obra do Senhor, só quando for para a glória. Existe sim, deixar algumas funções, mas as pessoas às vezes, e eu estou falando isso porque eu volto a dizer
algo que eu já falei aqui em outros momentos. As pessoas chegam numa conclusão de que já fizeram tudo o que tinham que fazer e estão no momento agora de sentar e relaxar. O quanto a palavra de Deus nos diz que nós devemos servir, que nós devemos estar dispostos a servir. E se nós queremos dizer que tudo posso naquele que me fortalece, eu não posso imaginar que Deus vai fazer o que eu estou querendo. Ele vai fazer a obra dele, meus queridos. Deus vai fazer a sua obra. Ele vai me usar, se eu estiver à disposição de ser usado. Se eu não estiver, Ele vai usar outra pessoa que esteja, mas a sua obra vai acontecer. Amém, irmãos? O que tiver que acontecer com a igreja, o que tiver que ser pregado, o que tiver que ser ensinado, Deus vai conduzir através do Espírito Santo. E o nosso papel é nos colocarmos à disposição para sermos usados por Deus. Não ficar seguindo esses ventos de doutrina, ficar seguindo essas ideias mirabolantes que prometem 1001 coisas. Deus nos promete o quê? Nos promete a glória. Vamos olhar para a história dos cristãos relatada na Bíblia. Tudo tem um propósito. Tudo. Seja ficar rico, seja ficar pobre, tudo tem um propósito. Deus não vai dar nada que não tenha um propósito. É isso que nós precisamos ter na nossa consciência. Não podemos ficar seguindo essas narrativas cristãs, essas fake news cristãs. Nós temos que nos basear na palavra. E a palavra de Deus nos leva ao serviço. Nós somos uma família. E uma família, o que acontece numa família? Todo mundo é casado, seja até um casal aqui que não tenha filhos ou que os filhos já saíram de casa. O marido consegue chegar em casa e ficar sentadinho no sofá com os pés para cima lá, sem fazer nada? Qual marido que consegue isso aí? Não consegue? Se ele tiver esse pensamento, ele vai tomar uma invertida porque ele precisa ajudar. Mas normalmente, aquele marido que ama a sua esposa, ele vai se colocar à disposição. Dizer, olha, o que precisar, talvez não tenha muitas habilidades, mas dentro das habilidades possíveis, ele está à disposição para ajudar. No mínimo, ele está sentado do lado ali, enquanto ela está fazendo alguma coisa. É assim que funciona uma família. É assim que funciona a igreja. Nós temos que sempre estar à disposição. E o quanto você está com essa disposição? Lá em Mateus 20, 26 a 28, nós vemos o seguinte. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É o exemplo que nós temos, meus queridos. Jesus é o nosso exemplo. Nós não podemos querer ter uma igreja baseada em ideias mundanas. Existem muitas assim, infelizmente, com líderes poderosos, com pessoas influentes que dominam e direcionam a igreja a seu bel prazer. No entanto, a palavra de Deus nos diz que entre nós não será assim, como diz ali em Mateus. Pelo contrário, nós devemos sempre ter a disposição de servir, sempre estar nos colocando diante da igreja, porque o fato de nos colocarmos diante da igreja, estamos nos colocando diante de Deus para o serviço. Esse é o ponto. Então nós não podemos deixar isso de lado. Então, nós temos algumas certezas. Uma delas, a Bíblia não é uma narrativa. Ela não manipula situações. Ela não traz os fatos de forma conveniente, como convinha a um apóstolo, ou a um outro autor, ou a um profeta. A Bíblia, ela é escrita baseada na inspiração do Espírito Santo de Deus.
então ela é uma verdade plena. Isso que a gente precisa ter na nossa cabeça e fixar isso todos os dias. Porque eu já vi muitas pessoas tratando a Bíblia como um livro qualquer, comparando a Bíblia como um romance cristão. Mas podemos ter até, como o Godo trouxe, temos aventuras, histórias de romance, suspense, mas todos baseados na verdade inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós cremos. Porque se nós não cremos nisso, então nós estamos no lugar errado. E outra coisa que a gente tem a certeza, a salvação através de Cristo, ela não é fake news, não é uma mentira, ela existe, ela é uma verdade, e ela só pode acontecer através de Cristo Jesus. Isso está relatado na Bíblia, que é uma verdade. E o exemplo da transformação e o viver de Paulo não é uma heresia. É um homem que demonstrou através da palavra as verdades, a prática cristã. Ele viveu o Evangelho como homem, com suas falhas, com seus erros, mas ele viveu pregando a palavra. Ele viveu demonstrando o que é servir a Jesus. Então, analise o que você está fazendo com a sua vida cristã. Nós teremos a ceia agora, em seguida. E é um momento de reflexão. Um momento de você realmente entender o que você tem feito. Você tem sido um servo ou você tem tido um Deus para usar segundo a sua vontade? Porque se for isso, você não é cristão. Você está passando por uma fase da sua vida que eu não sei bem qual é, mas você não está realmente disposto a viver como Cristo viveu. Amém, irmãos? Que a palavra de Deus esteja fixando os nossos corações.